Fala rapaziada, aqui Irã Willis do canal Fazendo Fortuna e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o método certo para escolher um carro. Qual é a grande vantagem desse método? É que ele consegue alinhar uma escolha racional com uma escolha emocional. E quando você consegue alinhar essas duas escolhas, você fica muito mais realizado ao comprar um carro e, consequentemente, você tem a tendência de ficar com o carro por mais tempo. Então, ao invés de ficar trocando o carro de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, a sua tendência vai ser de trocar de 6 em 6 ou de 10 em 10, o que para o seu bolso é algo excelente. Então, a nossa aula ela vai começar primeiro com a parte teórica e posteriormente eu vou mostrar a parte prática, como eu de fato coloquei em prática tudo isso que eu estou falando aqui na parte teórica, beleza? Então se liga na tela do meu computador. Vamos lá, rapaziada, então vamos começar aqui. Método certo de escolher um carro. Então primeiro é o C de checar as necessidades. Então aqui tem diversas perguntas, a ideia é que vocês anotem as perguntas e vão respondendo. E aí vocês vão começar a direcionar vocês para o tipo de carro ou para o carro que vai atender melhor as suas necessidades. Então a primeira pergunta, você precisa mesmo comprar um carro novo? Ou se daí é só fogo no rabo? Né? Se de fato vocês estiverem precisando de um carro, vocês escrevam um porquê e aí a ideia é, no final, você conseguir começar a escolher um carro que atenda a todas as suas necessidades, beleza? Primeiro. Segundo, qual a sua intenção com essa compra? Então você pretende utilizar ele para trabalhar, você pretende para transportar a família, para ir para o trabalho, qual a sua intenção? O veículo ele vai rodar mais em cidade ou em estrada? Isso daí, por exemplo, faz diferença. Por exemplo, se você vai rodar somente em cidade, não tem por que você ter uma necessidade de um carro muito potente. Então um carro 1.0 ou um carro 1.4, por exemplo, atenderia suas necessidades. Já se você for pegar muita estrada, pode ser que um carro mais potente seja um pouco melhor. Enfim, em que tipos de vias? Pavimentadas ou não pavimentadas? Então se você, por exemplo, só vai andar em ruas pavimentadas, você não precisa, por exemplo, de um carro de altura de solo alto, né? um 4x4. Né? Um carro, um hatch, um sedã, ele possivelmente ele vai atender às suas necessidades. Depois, por onde usará o carro? Existe alto risco de alagamento, de enchente, coisa do tipo? Se sim, possivelmente você vai procurar um carro com a altura relativa ao solo um pouco maior. Por exemplo, qual seria a quilometragem média anual? Então é importante você saber isso daí. Por quê? Para você até saber calcular os gastos. Tem que sempre ter em mente que um carro mais potente, por exemplo, um carro 2.0, ele gasta mais para andar do que um carro 1.0. Então isso daí é importante você saber, até para você calcular não só os seus gastos com combustível, como também o gasto com manutenção, entre outros. A gente vai falar sobre gastos um pouco mais à frente. Depois, você vai ficar por quanto tempo dentro do carro? Isso daí é importante você saber, vou ficar pouco tempo no carro, então talvez o conforto interno não seja assim algo essencial. Agora, não, vou trabalhar com o carro, vou ficar o dia inteiro no carro, então vou viajar muito com o carro. Então, se você, por exemplo, vai ficar muito tempo dentro do carro, pode ser que um carro com espaço interno maior seja mais interessante para você. Vai transportar muitas pessoas, a família tende a aumentar. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui comprar carro ano passado, minha esposa já estava grávida, então a minha família iria aumentar. Eu já estava comprando um carro pensando em atender esse aumento da minha família e até pensando em, quem sabe, um quarto membro da família também. Esse foi o principal motivo, na verdade, de eu ter pensado em trocar de carro e eu levei muito isso em consideração, vocês vão ver quando eu falar na planilha, na parte prática, beleza? Então vamos lá. Considerando suas características das pessoas que trafegarão no carro, o que é relevante em termos de espaço interno, isso daí eu já meio que comentei, mas vamos lá. Se você tem filhos pequenos, por exemplo, no meu caso, minha filha tem alguns meses de idade. Então, por exemplo, o espaço de trás, ele não precisa ser esse espaço absurdo. Agora, se você já tem filhos adolescentes, o espaço do carona na parte de trás do carro, ele já precisa ser um pouco maior, né? Vamos lá, pensando em carroceria, de que tipo de carro você necessita? Você é solteiro, não pretende casar tão cedo, então, por exemplo, um hatch para você seria ótimo. Agora, não, eu sou fazendeiro, eu utilizo meu carro para transportar adubo, um monte de coisa. Então o ideal seria um utilitário para você. Então é importante você ter essa noção. Você transportará bagagens, objetos e cargas? Qual o tamanho mínimo do porta-malas? Então isso daí, por exemplo, também foi algo que eu utilizei bastante. Eu conversei com meu cunhado, que tem 2 filhos, eu falei, camarada, qual o espaço mínimo que eu preciso aí de um porta-malas? Ele falou, você está pensando em comprar carro por causa de criança, você tem que ter um porta-malas de no mínimo 400 litros.
Então todo carro, por melhor que fosse, se ele não tivesse no mínimo 400 litros, eu já nem olhava. Beleza? Outra coisa, tem preferência por câmbio manual ou automático? Então isso daí é muito importante, vocês vão ver que quando vocês começarem a pesquisar, vão ter uma enxurrada de ofertas. Então, eu quero câmbio manual. Então se o câmbio for automático, você já nem olha, né? Não, eu quero porque quero que ele tem que ser automático. Então quando for manual também você nem olha. Obviamente que tem aí as diferenças do câmbio manual para o automático. O manual, embora ele seja mais chatinho ali, né, toda hora ficar trocando marcha, a manutenção é muito mais barata em relação ao automático. Mas isso daí preenche e aí você vai ver qual carro melhor vai te atender. Quais são as características de segurança indispensáveis? Então, por exemplo, no meu caso, estava pegando por causa da minha filha recém-nascida. Então, uma característica, um item indispensável de segurança, o meu carro ele tinha que ter o tal ali do ISOFIX. Então, se o carro não tivesse ISOFIX, cara, eu nem olhava isso daí. Beleza? Quais itens de série essenciais? Então, eu morava no Rio de Janeiro. Para mim, item de série essencial, ele tinha que ter vidro, ar e direção. Então, esse daí para mim era o essencial realmente. Porque ter carro no Rio de Janeiro e não ter ar-condicionado, para mim, não era uma opção. Enfim, em questão às condições de uso, o que importa em termos de desempenho e estabilidade? Você precisa de um carro que tenha um bom arranque, você não importa tanto pelo arranque, mas você prioriza mais uma velocidade máxima maior, enfim. Não faz muito sentido, até porque você, por causa da legislação, pardais, você não vai conseguir desenvolver tanta velocidade assim. Mas, enfim, você precisa realmente de um carro confiável e robusto. Isso daí leva muito porque atualmente tem a febre, né, dos carros SUVs. Então muita gente comprando um carro SUV para, por exemplo, sair de casa e ir para o trabalho, o cara anda, sei lá, 5 km por dia e tem um SUV. Cara, você quer comprar? Tudo bem, mas você realmente precisa de um carro robusto a esse ponto? Enfim, outra coisa, o carro precisa ser discreto com questões de segurança. Então, eu, por exemplo, quando escolhi meu carro, eu também levei esse item de segurança, vocês vão ver na planilha. Porque, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, eu priorizei um carro que não fosse tão visado. Mas isso daí também, se você acha, não, se eu moro numa cidade pequena, acho que isso não é relevante, simplesmente passa por isso daí. E agora vamos para a letra E, né, de que examinar qualidade. Então você tem que ver o ano do projeto do carro. Então, por exemplo, você vai ver ali, por exemplo, o Honda City. Honda City 2021. Só que qual é o ano do projeto do Honda City? É de 2013. Então, de 2013 para cá, eu acho que até antes, o carro ele não sofreu modificação nenhuma, apenas facelifts. Então, mudou o farol aqui, fez uma coisa, mas quando tu for ver o carro, a mecânica do carro é a mesma, desde 2013. Beleza? Histórico do fabricante, condições financeiras do fabricante, é importante botar isso aqui, porque, por exemplo, quem não verifica isso aqui, no ano passado comprou um Ford Ka, e aí o que aconteceu? A Ford saiu do país. Então é importante você ter uma noção disso daí. Qualquer um que meio que acompanhava um pouco o mercado de carros, sabia que a Ford estava cada vez mais tendo a sua participação no mercado diminuindo, e cada vez mais ela estava oferecendo menos e menos carros diferentes. Outra coisa, verificar lançamentos, o respeito com o consumidor, rede de concessionárias. Então é importante você escolher um carro que, se você for ter algum tipo de problema, você consegue facilmente resolver levando numa concessionária. Esse tipo de coisa. Como é que a empresa ela trata, como é que é o pós-venda na empresa, né? Comprou o carro, aí na hora que você tem algum probleminha, a empresa finge que não é com ela, ou não, a empresa corre atrás. Por exemplo, questão de recall. Quando uma empresa faz recall, eu vejo como algo extremamente positivo, porque a empresa ela verifica uma coisa que vai atentar contra a sua segurança. Então o que ela faz? Ao invés de ficar esperando, não, dá o problema, ela vai lá, te chama, por mais que isso vá acarretar num prejuízo financeiro para ela chama. Para mim isso é respeito com o consumidor. Obviamente você pode falar, não, ele faz o recall porque se não fizer o recall o prejuízo pode ser muito maior. Sim, mas enfim, por exemplo, o simples fato da empresa verificar por si só que tem um problema e ela fazer o recall, para mim isso é um ponto positivo. Vamos lá. Outro, reconhecer a segurança. Então aqui você verifica o quão seguro é o carro. Então o que eu botei aqui? Se você for procurar um carro nacional, você tem que entrar no site da Latina NCAP, que é o órgão responsável aí por fazer esses exames, né? Verificando o quão seguro é o carro, tanto para o motorista quanto para os passageiros.
Se você estiver pensando em comprar um carro importado, se não tiver no Latin-Ncap, possivelmente você vai ter que entrar nos sites, nos órgãos internacionais. Então, se o carro for de origem europeia, possivelmente você vai encontrar ele no Euro NCAP, beleza? Que é o primo rico do Latin-Ncap. E verificar os sistemas de segurança exigentes no carro. Na verdade, se você entrar nesses sites Latin-Ncap, Euro NCAP, você já vai ter uma resposta do quão seguro é o seu carro. E vocês vão ver, se vocês entrarem lá e verificarem o carro de vocês, possivelmente vocês vão ter uma surpresa. O meu carro anterior, que era um Peugeotzinho 207, ele tinha, se não me engano, 0 estrelas, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Vamos lá, tratar finanças. Então muitas pessoas acham que comprar o carro é simples. Teoricamente, comprar o carro é muito fácil. O difícil é você manter o carro. E aí que entra a questão das finanças, né? Para você, de fato, comprar um carro que caiba no seu bolso. Então, o que as pessoas normalmente elas não levam em consideração? Primeiro, levam o valor de aquisição, mas não levam, por exemplo, cartório, os custos com cartório Duda. Normalmente é irrisório, mas botei aqui. Impostos, o que você tem que levar em consideração? Quanto mais caro o carro, mais caro é o IPVA, beleza? Então, tem isso daí. Questão do consumo do combustível, que eu estava falando lá da quilometragem anual. Quanto mais potente o carro, maior vai ser o consumo de combustível, mais você vai gastar com combustível. Então isso daí você tem que levar em consideração, porque isso entra no custo mensal do carro. Outra coisa, manutenção e revisão. Então, por exemplo, existem carros que têm manutenção e revisão, né, de 5 em 5 mil quilômetros. Então, eu rodo anualmente 20 mil quilômetros por ano. Pô, se você tem um carro que faz uma manutenção de 5 em 5 mil quilômetros, isso são 4 revisões por ano. Então isso daí tem que ser levado em consideração. Multas, por mais que você seja um motorista prudente, de vez em quando você vai dar uma escorregadinha aqui e vai tomar uma multa, então é bom você fazer uma pequena estimativa aí de multas. Eu faço, por exemplo, considerando que eu vou levar pelo menos 2 multas de uns 350 por ano, mas isso daí é de cada um. Tem ano que eu não levo, tem ano que eu levo até mais, fica na média. Estacionamentos e pedágios, então quando você tem carro, você vai para o shopping, vai levar o carro, você vai pagar estacionamento. Pedágios, eu, por exemplo, morava no Rio, saía da minha casa para casa dos meus pais, pagava pedágio na Amarela. Se eu fosse para casa dos meus pais 2 vezes por mês, eram 4 pedágios no mês. E se eu de fato, tem gente que pega o pedágio da linha amarela, por exemplo, todo dia. Então o camarada pega aí, 44 pedágios por mês, considerando 22 dias úteis no mês, né? Então ele tem que levar esses gastos em consideração. Desvalorização. Então, aquele camarada que troca de carro de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, com medo de, vou trocar de carro logo porque eu vou gastar menos dinheiro para trocar, cara, esse cara é um iludido. Porque na verdade o carro ele se desvaloriza muito mais nos 3 primeiros anos. Então nos 3 primeiros anos a curva de desvalorização do carro ela é bem íngreme. A partir do 3º ano essa curva ela fica um pouco menos íngreme, né? Ou seja, a desvalorização do carro após o 3º ano ele tende a ser muito menor. Então, aquele camarada que troca de carro de 3 em 3 anos, ele gasta muito mais dinheiro do que aquele camarada que troca o carro de 5 em 5 ou de 10 em 10, porque depois dos 3 anos, o carro dele desvaloriza muito pouco. Beleza? E a questão do custo de oportunidade é sempre bom você considerar, né? O que você está deixando de ganhar investindo em outro lugar ao invés de comprar o carro. Então isso daí entra nos custos também. Então quando você bota tudo isso na ponta do lápis, aí você tem a real noção de quanto esse carro, né, quanto um carro, ele está de fato custando para você. E por fim, e não menos importante, observar os desejos. Então não adianta nada você escolher o carro de maneira objetiva se quando você entra no carro você não se sente bem no carro. Então você tem que observar os seus desejos. Então, lição número 1, faça um test drive. É importantíssimo que você não fique somente acreditando na palavra dos outros. Você tem que ir numa concessionária, pede para fazer um test drive, vê se você está se sentindo bem dirigindo o carro, vê se você gosta da retomada do carro, vê se você gosta, sei lá, se o carro é confortável para você, para os seus filhos, para sua mulher, enfim. Se a direção é tão boa quanto você imagina, é fácil manobrar, esse tipo de coisa. Então, sinta-se bem no carro, já falei. Muito importante, cuidar para não se influenciar com marketing. Ninguém é o carro que possui. Então, infelizmente, muitas pessoas se deixam influenciar por marketing, por propaganda. Então, o camarada ele tá ali assistindo televisão, ele vê aquela Amarok, meu Deus, vou ser o lenhador, vou ser o cara. Só que ele vai pegar essa Amarok dele para sair de casa, vai para o trabalho, volta, anda, sei lá, 5 km por dia, tipo, sem necessidade nenhuma de um carro robusto desse. Completamente diferente, obviamente, de um camarada que tem uma fazenda, vai usar o carro
botar o carro na lama mesmo, enfim. Mas é importante vocês terem isso em mente. Não se deixem influenciar pelo marketing, tanto aí eu até botei aqui, não se deixe influenciar pela opinião e expectativa dos outros. Então você tem que tentar o seguinte, o que é melhor para mim? Você tem que pensar em você e não no que os outros vão pensar, se deixar levar pela propaganda. Quando você começar a ver o que é melhor para você, você tem a tendência de fazer uma escolha mais racional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho da notificação para ficar sabendo dos lançamentos dos nossos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida ou você quer saber mais sobre o assunto, deixe seu comentário aqui embaixo que responderei assim que possível. Obrigado e até a próxima.